dele poderosamente. Agradecemos, Senhor, nosso Deus, pela oportunidade que nos concede de estar na tua casa, Senhor, reunidos em teu nome. Amém. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale ao coração do teu servo, que ele traga, Senhor, o recado vindo de ti. Amém. Possamos estar, Senhor, com os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, abertas para ouvir a tua voz. Fala, Senhor, conosco durante este culto. Nós te agradecemos e te pedimos. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. A estratégia do mal é o título da mensagem para você fazer uma reflexão aí da sua vida. A estratégia do mal. O inimigo das nossas almas, ele tem um objetivo: de fazer um prevaricador. Talvez você esteja aí preocupado, né? Prevaricar, o que é isso? O Código Penal, ele diz o que é um prevaricador. É um crime. Prevaricação é um crime que já está em voga, e nós ouvimos muito na internet hoje em dia. Mas, segundo o Código Penal, artigo 319, depois você pode conferir, prevaricar significa retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer o interesse ou sentimento pessoal. Isso é crime. E é voltado para os funcionários públicos. Então, funcionário público que retardar alguma coisa que ele tinha que fazer, ou se ele fizer alguma coisa buscando seu interesse, ele está prevaricando, e o Código Penal amarra lá quantos anos, que eu não me preocupei com isso, mas é crime da cadeia. E o diabo, seu inimigo, ele trabalha desde o início da humanidade para fazer com que os homens sejam prevaricadores. Gênesis capítulo 3 tem a história da primeira prevaricação. Gênesis capítulo 3, do 1 ao 6, diz assim: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Prevaricar, vou ler de novo: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Ela caiu nesse segundo ponto aqui, né? Praticar contra a disposição expressa de lei. Estava escrito lá, Deus tinha falado, não come, e ela comeu. Praticou contra a disposição expressa de lei, para satisfazer interesse e sentimento pessoal. Eva e Adão caiu no primeiro ponto: retardar ou deixar de praticar
praticar indevidamente atos de ofício. Era papel de Adão dizer não come. O diabo, desde então, ele vem tentando isso, fazendo com a humanidade vários quadros desse tipo. Quantas pessoas ao longo dos anos caíram na prevaricação, deixaram de fazer aquilo que Deus estava mandando fazer, ou fizeram algo que Deus disse para não fazer. Nós cantamos aqui alguns hinos e um deles dizia, diz aí a letra: eis-me aqui, Senhor. Quantas pessoas dizem não para Deus? Quantas pessoas Deus manda fazer algo e ela faz o contrário, prevaricando contra Deus? Pastor, essa aí é questão da lei. Mas se nós olharmos espiritualmente, é a mesma coisa. Estamos pecando contra Deus. A Bíblia não chama esse pecado, esse tipo de ato de prevaricação. Não tem na Bíblia isso. Mas o contexto é o mesmo. É pecado. Que a gente acha que você fazer ou deixar de fazer algo que a Bíblia, que a palavra de Deus, você sabe disso. Muitas pessoas acham que não tem nada a ver, como a serpente fez com Adão e Eva. Não é bem assim. Quantas pessoas vivem a vida toda, às vezes, nesse padrão de vida? Não tem nada a ver, não é bem assim. Eu acho que não é. Mateus capítulo 18. A partir do versículo 15. Se o teu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Está escrito aqui. Quantos já fizeram isso? Pastor, mas eu nunca me deparei com uma situação dessa. Amém? Será? Será que você nunca se deparou com um irmão que vive pecando? Mas o pecado não é o que você acha, que é muito fácil. A pessoa está pecando, não é assim. Mas como assim não? Porque sempre foi assim. Aquela velha máxima. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia fala? Porque quando está na Bíblia, passa batido. Mas quando é que você não gosta, que você não concorda, que alguém te falou, aí você esperneia. Mas quando está escrito na Bíblia, você faz, ou você prevarica, peca. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 6, diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem no oculto, o só referir é vergonha.